Relacionamentos intensos, insegurança constante e o medo de ser deixado para trás. Talvez você já tenha sentido essa angústia que parece não ter fim. O que você talvez não saiba é que isso pode estar ligado ao que chamamos de esquema de abandono. Hoje eu vou te ajudar a entender o que pode estar por detrás desse sentimento, como ele influencia a sua vida e, o mais importante, como começar a superar esse esquema. Vou fazer um pequeno teste para saber se você pode ter ou não esse esquema. E se você ficar até o final, vou compartilhar com você algumas técnicas para ajudá-lo a superar o esquema de abandono. Olá, eu sou o Andrei, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou psicólogo e especialista em terapia do esquema e aqui eu compartilho valiosos conteúdos sobre o universo da psicologia de uma forma sempre leve, acolhedora e acessível. Se você busca autoconhecimento e melhores relacionamentos, aproveite, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Fica comigo. Hoje eu quero explicar para você o que é o esquema de abandono, como ele se forma e como ele pode afetar os seus relacionamentos. Vou trazer alguns exemplos práticos, perguntas reflexivas e dicas concretas para que você consiga identificar e começar a mudar esse padrão. Não importa o quão difícil pareça, sempre tem um caminho para superar esses medos e viver relações mais saudáveis. O esquema de abandono, assim como todos os outros esquemas, ele é um padrão emocional que ele faz com que a pessoa tenha um medo profundo e constante de ser deixada ou de ser rejeitada, principalmente por aquelas pessoas que ela ama. Esse medo geralmente vem acompanhado da crença de que as pessoas que você ama ou que você confia inevitavelmente irão te deixar, seja por escolha própria ou por alguma coisa que você fez, ou até por circunstâncias fora do seu controle, como a morte, por exemplo. Na maioria das vezes, esse esquema ele é formado na infância, especialmente em ambientes onde figuras cuidadoras não eram consistentes ou disponíveis emocionalmente. Por exemplo, crianças que cresceram em lares onde havia separações, os pais se separaram, onde os pais ali estavam ausentes. E a ausência não é somente física, é uma ausência emocional. Às vezes os pais estavam presentes, mas estavam emocionalmente distantes da criança, indisponíveis. Isso pode fazer com que você tenha desenvolvido esse padrão, esse esquema, como uma resposta ao medo e insegurança. Poucas pessoas falam disso, mas existem duas formas de esquemas de abandono. A primeira forma do esquema de abandono, ela é baseada na dependência. Essa forma de esquema, ela surge em um ambiente, normalmente onde ele é super protetor, onde a criança se torna excessivamente dependente das figuras cuidadoras, combinando então um esquema de abandono com um esquema de dependência e incompetência. A segunda forma como esse esquema pode se apresentar é baseado na instabilidade ou na perda. Ocorre quando os contextos onde aquela criança viveu era muito instável, onde as figuras, os cuidadores ali ou os pais não estavam presentes de forma consistente, gerando então insegurança emocional na criança. E como que o esquema de abandono se manifesta? Na vida adulta, o esquema de abandono ele pode se manifestar como ansiedade constante em relacionamentos. A pessoa está sempre com medo de que ela vai perder ali o seu parceiro, a sua parceira, que ela será abandonada, que ela será trocada, que ela será deixada para trás. Então, há uma necessidade excessiva de validação e até comportamentos de sabotagem, como, por exemplo, a pessoa pode se afastar daquela pessoa por medo de ser abandonada. Então, ela prefere estar no controle de alguma forma, abandonar antes que ela seja abandonada. Um estudo realizado na Holanda mostrou que pessoas deprimidas frequentemente apresentam esquemas desadaptativos específicos, como, por exemplo, o fracasso, a privação emocional e o abandono e instabilidade. Além disso, esses esquemas permanecem relativamente estáveis mesmo após o tratamento ambulatorial para a depressão. Vou deixar o link deste artigo disponível aqui na descrição. Isso reforça como os esquemas, incluindo o de abandono, não apenas afetam nossas relações, mas também contribuem para condições como ansiedade e depressão. Por isso, trabalhar essas questões na terapia é tão importante. Eu vou citar para vocês alguns exemplos práticos do esquema de abandono em ação. Então, primeiro, imagine alguém que sente a necessidade de verificar constantemente onde está o seu parceiro, a sua parceira, com quem que ela está.
Esses comportamentos podem ser um reflexo do esquema de abandono. Então imagina aquela pessoa que sempre está perguntando para você onde você está, com quem você está, o que você está fazendo, faz uma foto, faz um vídeo aí do lugar. Então, se você para um pouquinho ali de dar aquela atenção para aquela pessoa, ela já começa a pensar, tá olhando para outra pessoa, ela vai me deixar, ela vai me trocar, ela vai me abandonar. Um outro exemplo muito comum são as pessoas que evitam se apegar a alguém para evitar a possível dor do abandono, a dor de ser rejeitada. Então, ela fica uma pessoa fria. Às vezes ela até se envolve com alguém, mas ela já começa o relacionamento dizendo assim, olha, não quero nada sério, tá bom? E realmente ela fica numa distância emocional com medo de sentir a ativação do esquema de abandono, ou seja, com medo de sentir aquela dor de abandono que para ela é horrível sentir. Outra manifestação muito comum é a pessoa permanecer em um relacionamento totalmente instável, cheio de brigas, com traições claras, até abusivas, acreditando que não conseguiria viver sem aquela pessoa. Eu lembro uma vez de um amigo, ele me contou uma história. Um amigo meu, eu tenho 1,75 m mais ou menos, ele tem 1,80 m e pouco, então um cara bem assim, bem alto, ele lutava MMA na época, ele estava passando com um carro na rua e ele viu na esquina um casal ali brigando, o rapaz batendo ali numa mulher e cheio de pessoas ali em volta. Então ele deu a volta com o carro, ele parou e ele foi lá tentar separar, né, aquela agressão que estava ali acontecendo. E a hora que ele chegou próximo ali do casal, a mulher ali mesmo toda machucada olhou assim pro meu amigo e deu um abraço no parceiro dela. Ele falou que ele ficou ali com a cara no chão, né? Ele falou, depois dessa nunca mais eu paro para ajudar. Claro, eu posso levantar aqui uma hipótese do que pode ter acontecido ali nessa ocasião, né? As pessoas com certeza estavam ali observando porque aquilo já deveria ter ocorrido outras vezes. Bem possível que por isso elas não estivessem fazendo nada. E aí o que acontece? A mulher estava ali apanhando, uma coisa horrível, claro. Meu amigo tentou ajudar, só que se meu amigo chega perto do cara, ele poderia ali arrumar ali uma briga, ele poderia afastar, poderia ter algum problema. Então a dor dela, da pancada que ela estava levando, era menor do que a dor de ficar sem ele, do que a dor do abandono. Então ela preferiu ali protegê-lo do que realmente ser protegida. Entende como que funciona o esquema de abandono? A dor de ficar sem aquela pessoa, da qual ela tem uma certa dependência ali emocional, é muito maior do que os socos físicos, a agressão física que ela estava sendo submetida ali naquele momento. Espera um pouquinho, antes de continuarmos, deixa eu te pedir uma coisa. Para que eu não me sinta abandonado, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você me ajuda a continuar trazendo conteúdos como este. Agora eu vou fazer algumas perguntas para ajudar você a refletir. Responda dando uma nota de 1 a 6 para cada pergunta, onde 1 quer dizer eu não me identifico absolutamente nada e 6 quer dizer eu me identifico totalmente. Aí temos ali o 2, o 3, o 4, o 5, que estão ali, né, na parte intermediária. Lembrando que quanto mais próximo do 6, realmente há maior identificação com a frase. Número 1. Você sente que as pessoas próximas podem lhe deixar ou desaparecer de repente? Você sente ansiedade ou insegurança quando alguém importante na sua vida se afasta, mesmo que temporariamente? Você evita se apegar às pessoas para não sofrer com possíveis perdas? Você tenta controlar ou proteger demais os outros para evitar que eles se afastem? No fundo, você acredita que sempre acabará sozinho, independente do que faça? Você fica obcecado com a ideia de que as pessoas que você ama vão te deixar ou de que, de alguma forma, é você quem as afasta? Eu fiz para você 6 perguntas. Se você respondeu pelo menos a 3 delas, dando um 5 ou 6, é bem possível que você tenha um esquema de abandono. Uma única nota 6 que você possa ter dado já pode ser um sinal. Claro, não se desespere. Lembra que o esquema não é uma doença, o esquema não é um transtorno, o esquema é apenas uma forma de ver o mundo que pode sim causar ali com o tempo um desconforto, uma ansiedade ou até mesmo um transtorno, mas em si ele não é um transtorno. Então esse teste é só para você fazer uma identificação se você tem ou não o esquema de abandono. Eu expliquei para você um pouquinho sobre o que é o esquema de abandono, fizemos ali um pequeno teste para você identificar se você tem ou não um esquema de abandono e agora vamos fazer algumas aplicações
práticas, vou ensinar para vocês 5 técnicas nas quais pode te ajudar com esse esquema. Técnica número 1. Compreenda a sua criança abandonada. O que significa isso? Todos nós temos uma criança interior. Quando o esquema se forma, ele se forma lá atrás na nossa infância. Então, a mesma forma como você se sentia lá atrás quando você era uma criança, hoje quando as pessoas que você ama te deixam, se afastam de você, você se sente como aquela criança. Por isso que é importante você compreender aquela criancinha abandonada, como que se formou esse esquema lá atrás. Então, refletir sobre a sua infância e as situações que moldaram esse padrão é muito importante. Tente visualizar momentos marcantes, tente conectar o que você sente hoje com o que você viveu lá no passado e verifique se há uma semelhança emocional. Técnica número 2 é monitore os seus sentimentos de abandono. Então tente perceber os gatilhos emocionais e como eles afetam as suas ações. Pratique ficar um pouco sozinho e transforme isso em um momento especial. Então, fique atento aos seus gatilhos emocionais. Se você está num relacionamento amoroso, com amizades, com familiares, né? Fique atento ao que deixa você com esse desconforto, com esses pensamentos de que aquela pessoa não quer ficar ao seu lado, de que ela vai te deixar, do que ela vai te abandonar. É muito importante esse passo. Técnica número 3. Reveja seus relacionamentos passados. Tente identificar padrões recorrentes e liste o que deu errado para evitar novas armadilhas futuras. É muito importante você olhar as suas experiências passadas e você identificar aquilo que tende a recorrer, aquilo que tende a se repetir. Número 4. Evite parceiros instáveis ou ambivalentes. Então, tente se relacionar com pessoas mais estáveis, mesmo que a atração inicial não seja tão intensa como você está acostumado. Se você quer entender um pouquinho melhor sobre isso, estou falando sobre a química esquemática. Tem um vídeo que eu fiz aqui no meu canal a respeito e vou deixar o card aqui na descrição para você assistir sobre a química esquemática. Uma técnica muito poderosa usada nas terapias cognitivas e também na terapia de esquema, que é uma terapia cognitiva, é crie cartões lembretes. Então, escreva frases motivadoras para você mesmo, como eu sou digno de amor e estabilidade, eu sou digno de ser amado, de ser amada, de ser respeitado, de ser respeitada. Use-as quando você sentir esses gatilhos ativando em você. Você pode escrever ali, deixar no seu celular, você pode realmente escrever ali à mão, deixar uma cartinha ali para você. São frases onde você, estando bem, vai deixar um recado para você ali quando ativar realmente esses esquemas, ok? E como bônus, eu quero ensinar para você uma última técnica, só que essa é uma técnica de avaliação, de identificação. Eu deixei ela por último porque eu não aconselho todos os tipos de pessoas a fazerem esse tipo de técnica. Se você tem um diagnóstico, por exemplo, como borderline, esquizofrenia, qualquer diagnóstico que realmente você possa cindir com a realidade, ou se tiver um estado emocional de extrema ansiedade, eu aconselho que não faça essa técnica. Apesar dela parecer ser muito simples, ela pode ativar muitos gatilhos emocionais em você. Agora eu quero que você, de olhos fechados, traga uma situação presente da sua vida atual na qual você se sente abandonado, na qual você se sente abandonada. Traga a sensação, traga essa memória. Pode ser de um relacionamento amoroso, pode ser de uma relação com algum amigo, alguma amiga, no seu trabalho. Eu quero que você traga essa memória, traga essa sensação atual. E aí eu quero que você, de olhos fechados ainda, apenas tire essa imagem agora da tua mente, da atualidade, e você deixe vir uma imagem da sua infância ou adolescência que tenha o mesmo significado, tenha a mesma emoção que você sente hoje, mas não force. Apenas deixa surgir na tua mente, sem forçar. E assim que surgir esta imagem, você vai entender de onde provavelmente veio o teu esquema de abandono.
E a pergunta é agora, o que fazer com isso? Esse é o primeiro passo, né? É uma identificação do esquema. Você sabe de onde surgiu. Agora é importante que você converse com essa criança interior, que você aplique aí as técnicas que eu coloquei para você anteriormente, que você acalente essa criança. Fale com ela, fale o quanto ela é importante, fale o quanto que ela é amada, o quanto que ela é especial, o quanto que ela tem pessoas, sim, para ajudá-la. Por mais que ela não reconheça nesse momento, se ela está aqui vendo esse vídeo, é porque existem sim pessoas que se importam com ela e que querem a presença dela. Diga isso mentalmente para essa criança. Se por acaso você não se sentiu bem, você pode abrir os teus olhos e você pode procurar fazer alguma coisa mais física, mais manual. Você pode fazer um exercício, pode fazer uma caminhada. Entre em contato com algo que estimule os 5 sentidos. Que você possa tocar, que você possa ver, né, que você possa sentir alguma textura. Esse sentimento de ansiedade, esse sentimento de desconforto, ele já vai passar. Eu disse no outro vídeo que eu tinha um esquema de abandono e que eu ia contar para vocês um pouquinho do meu esquema. Eu acho que é importante contar para que vocês entendam um pouco como que ele pode se formar. Toda vez que eu conto para as pessoas que eu tenho um esquema de abandono, a maioria das pessoas já pensam, o Andrei deve ter sido adotado, ou os pais do Andrei faleceram quando ele era pequeno, né? Ou ele foi deixado, foi cuidado por outro alguém que não foi os pais. Bom, nada disso. No momento que eu gravo esse vídeo, meus pais estão vivos, estão casados, estão juntos, né? E estão bem. Como que o Andrei desenvolveu o esquema de abandono? Quando eu era criança, os meus pais trabalhavam muito. E eu me lembro que quando eu ia para a escola de manhã, assim que eu chegava, eles estavam se arrumando para ir trabalhar. Os dois entravam às 14 horas e saíam às 22. Então, eu ficava ali com meus avós, que eles eram vizinhos. Era só atravessar ali, às vezes pular o muro, já estava ali na casa ali dos meus avós. E por que então que eu desenvolvi o esquema de abandono? Gente, não quer dizer que o que eu vou contar vai acontecer com todo mundo. Depende muito do temperamento, depende muito aí de muitos fatores e de muitas circunstâncias. Mas eu desenvolvi o esquema de abandono porque eu tinha uma necessidade muito grande de presença de pai e de mãe. Não é todo mundo que tem a mesma quantidade dessa necessidade que eu tenho. Então, como meus pais trabalhavam muito, eu tinha pouca presença deles, o que aconteceu? Desenvolveu em mim o esquema de abandono, essa sensação de instabilidade, de que meus pais nunca estariam lá quando eu iria precisar. Eles tiveram culpa disso? Claro que não, eles precisavam trabalhar, não é? E se eles não tivessem cuidado de mim, do biológico, eu não estaria aqui hoje. Então, quando nós falamos do passado, a nossa intenção não é estar apontando o dedo para ninguém, a não ser que de fato a criança tenha mesmo sofrido aí grandes abusos, que os cuidadores tenham sido extremamente negligentes com a criança. Mas, fora esses casos, são coisas, podemos dizer, coisas da vida, né? Meus pais tinham que trabalhar, não fiquei lá sozinho, fiquei com os meus avós, mas eu tinha essa necessidade muito grande da presença dos meus pais. Então, percebe que o abandono não é acontecer o abandono em si, a questão física, é o abandono emocional que eu me senti ali por parte de meus pais. E repito, eles não têm culpa nenhuma disso. Hoje entendemos o que é o esquema de abandono, como ele se forma, como ele afeta os nossos relacionamentos e comportamentos, e discutimos técnicas práticas para superá-lo. Lembre-se, mudar é possível e cada passo que você dá é um investimento na sua felicidade emocional. Agora eu quero saber, você se identificou com alguma dessas perguntas ou comportamentos citados no vídeo? Comente aqui embaixo e se este vídeo te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos sobre saúde emocional e autoconhecimento. Compartilhe este vídeo com alguém que também possa se beneficiar dele. Fica o meu abraço para você e até o próximo vídeo.